Olá, meninos, muito bom dia para vocês. Vamos começar a nossa aula. A gente parou bem aqui, ó. Nomenclatura das bases, né? Do mesmo jeito que a gente dá nome para um ácido, né? A gente vai dar nome para uma base. Tudo tem que ter nome nessa vida, né? E como que a gente faz para dar nome para uma base inorgânica? A gente faz o seguinte, ó. O nome do cátion que forma essa única base, né? Então, se a gente tiver apenas um cátion, ou seja, uma carga positiva, um átomo, né, que tenha uma carga positiva, como é que eu faço para dar nome para essa base? Vai ser o seguinte, vai ser hidróxido, deixa eu até pegar o computador aqui, vai ser hidróxido mais D mais o nome do cátion, tá? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aí. Se eu tiver o NaOH, lembrando que o OH é o que caracteriza se eu tenho uma base, tá? Então, qual que é o nome dessa base? O que eu vou fazer? Eu coloco a palavra hidróxido de... Qual que é o nome desse cátion? Sódio. Então, eu coloco a palavra sódio. Então, o NaOH, eu chamo ele de hidróxido de sódio. E o LiOH? Bem, o LiOH eu coloco, para dar nome, a palavra hidróxido mais Di. E o Li é... Qual que é o nome desse cátion? Lítio. Então, eu coloco hidróxido de lítio. NH4OH. Como é que eu faço para dar o nome? Hidróxido de... E o nome do cátion. Qual é o nome do cátion? É essa espécie todinha aqui, ó. Qual é o nome dessa espécie todinha que estou aqui? Amônio. Então, eu tenho aí o hidróxido de amônio. Tá? E aí, se aumenta a quantidade de OH, professor? Não importa. Se aumentar a quantidade de OH, não importa o nome. Ó. Hidróxido de cálcio. Que aqui, ó, lembre-se que vai liberar 2 OHs e um Ca2+, né? Deixa eu até pegar a canetinha para ficar mais fácil isso que eu vou explicar para vocês. Ó. Se eu pegar o CaOH2 e jogar em água, eu vou liberar o quê? Eu vou liberar duas moléculas de H2 OH-, né? Duas moléculas de OH-, mais o Ca. Lembre-se que a quantidade de OHs que é liberado é a carga do seu cátion. Então, se foi liberado 2 OH-, então a carga do seu cátion tem que ser 2+. Então, para dar nome, hidróxido de... Qual é o nome do cátion? Cálcio. Então, põe hidróxido de cálcio. E agora vamos o BaOH2. BaOH2, se eu jogar o BaOH2 em água, vai liberar 2 OH-, mais libera o Ba, né, o bário. E qual que é a carga desse OH-? Cada OH- tem uma carga negativa. Se eu libero 2 OH-, então a carga do bário tem que ser 2+. Lembra? A espécie fica neutra? Então, nós temos aqui o hidróxido de... Qual que é o nome desse cátion aqui? Bário. Então, hidróxido de bário. Ok? Agora, se eu tiver um
uma base com números de oxidação diferentes, ou seja, é a mesma coisa do ácido, né? Com vários números de oxidação. Então, o que eu vou fazer? Hidróxido, nome do cátion, e a terminação agora vai ser oso, quando o NOx for menor, e ico, quando o NOx for maior. Então, observa lá. O FeO2 e o FeO3. O FeO2 ele vai ter uma quantidade de oxidação muito menor. Ó. Aqui ele vai ter uma quantidade de oxidação 2. O FeO3 vai ter uma quantidade de oxidação maior. Olha aqui, ó, 3OH-. Então, no de cima, eu vou ter o hidróxido ferroso, né? E embaixo eu vou ter o hidróxido férrico. Por quê? Hidróxido, nome do cátion, ferro, né? E você termina, como ele tem um número de oxidação menor, porque aqui tem 2, aqui tem 3, então esse aqui é o número de oxidação menor, eu termino ele com oso. Como aqui o número de oxidação é maior, eu coloco hidróxido, Fer, porque é o nome do cátion, e termina com ico. Então eu tenho hidróxido férrico. Ok? Agora olha para o PbOH2 e para o PbOH. Para o PbOH2, eu vou ter hidróxido pumboso, né? Lembrando que o nome do cátion é pum, né? Não é chumboso, tá? E Pb púmbico, tá? Porque aqui ele tem um número de oxidação maior. Como que eu sei o número de oxidação? Ó, 4OH-, 2OH. Então, esse aqui tem um número de oxidação maior, esse tem um número de oxidação... Desculpa, esse tem um número de oxidação menor, esse tem um número de oxidação maior. A gente pode também substituir essas terminações oso e ico por algarismos romanos, que indica, né, a quantidade da valência, né? Essa carga que a gente estava estudando agora. Então, observa lá, ó. Para o hidróxido ferroso, eu posso substituir e colocar hidróxido de ferro 2, porque a carga do OH- aqui é 2. Então, hidróxido de ferro 2. O de baixo, bem, tem um 3, não tem? Então vai ser hidróxido de ferro 3. No de baixo, hidróxido de chumbo 2, que é a carga do OH menos é 2. E aqui embaixo eu vou ter 4OH menos, então eu vou ter 4 cargas negativas. Então vai ser hidróxido de chumbo 4. Eu, particularmente, prefiro essa nomenclatura. Acho ela bem mais fácil, né? Mas fica ao critério de vocês. Colocar oso ou ico ou as valências em números romanos. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui. Uma das bases mais importantes do nosso cotidiano é a soda cáustica, que possui uma fórmula e nome respectivamente. A soda cáustica ela é chamada de hidróxido de sódio. Tá? Então, se ela é chamada de hidróxido de sódio, este é o nome dela e esta é a fórmula dela. NaOH. Cuidado com o hidróxido de sódio, viu, gente? Vó de vocês, mãe de vocês, acho que pais de vocês têm costume de fazer sabão com soda cáustica. Cuidado, então, viu? Sobre hidróxido pumboso, pode-se afirmar que é uma base forte solúvel em água,
não reage com ácido clorídrico, tem uma solubilidade grande em água, a valência do chumbo nessa base é +2, é uma tetrabase praticamente insolúvel em água. Então vamos lá. O PbOH2 é o hidróxido pulmoso. Ele é uma base fraca, né? Qual que são as características para ser uma base forte? Ou é o NH4OH ou qualquer base pertencente ao grupo 1. Não é o caso do PbOH2. Essa base, então, se ela é fraca, ela vai ser pouco solúvel em água. E por ser uma base, ela vai reagir com ácidos, né? E o chumbo nessa base tem uma carga +2. Olha aqui, ó. Se o OH-, se eu tenho 2 OH-, então eu tenho uma espécie com carga negativa, com uma espécie, né? Um OH com duas cargas negativas. Então, eu vou ter o 2OH-. Se eu tenho 2OH-, eu tenho chumbo com carga 2+, para balancear. Lembra que tem que dar 0, né? Então, chumbo 2+, mais 2OH-, balancia. E ela é uma de base, né? Porque ela tem 2 OHs. Se ela é uma de base, então ela possui 2 hidroxilas. Então, o gabarito certo é a letra D. A valência do chumbo nessa base é +2. Se quiserem pausar o vídeo para vocês poderem dar uma olhada nisso que eu falei com mais atenção, podem pausar. E agora a gente tem que entender a ação sobre os ácidos, né? Então, o ácido em água, o ácido em base, ele vai formar um sal e uma água. Qual é o sal que vai ser formado, por exemplo, da reação entre o HCl mais o NaOH? Ora, se eu quero saber o produto desse sal, né, qual que vai ser esse produto formado, presta atenção, ó, HCl mais NaOH. Eu te falei que a ação dos ácidos mais bases vão formar um sal e uma água. Eu não sei qual é o sal que vai ser formado, professor, mas você sabe a água. Então já coloca H2O no final lá. O sal que vai ser formado vai ser a junção do cátion da base mais o ânion do ácido. Então, ó, NaCl. Então, a reação, né, entre o ácido clorídrico, HCl, mais o NaOH, hidróxido de sódio, vai formar um sal chamado cloreto de sódio, ou NaCl. Olha lá, pessoal. E o HCl entrando em contato com o CaOH2? Qual que vai ser o sal formado? Bem, não sei, mas eu já sei qual que vai ser a base. A base vai ser, perdão, a água eu já sei que vai ser formada, então eu coloco H2O no final. E qual que vai ser o sal formado, professor? Vai ser a junção do Ca mais do Cl. Ou seja, eu vou ter a formação do sal CaCl2. Ou do CaOHCl. É uma questão simples, tá, pessoal? E aí a gente vem com o entendimento de sal. O que é o sal, pessoal? O sal é o produto proveniente da reação de ácido mais uma base. Ou seja, no sal nós temos a junção. Nós temos como que ele vai ser formado? Vai ser formado através da junção do cátion do ácido mais a base do ânion.
né? Ou o contrário também. O ânion do ácido mais o cátion da base. Então, como exemplo, eu coloquei para vocês o NaCl, mais conhecido como cloreto de sódio ou sal de cozinha, e o sulfato de cobre, que é um sal utilizado para limpar piscinas. Tá? E aí, o que é um sal? É toda uma substância que em água vai sofrer dissociação iônica. Tá? Então, ele vai liberar pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Então, a gente tem 5 tipos de sais. Né? Nós temos o sal normal, que é proveniente da junção do cátion da base mais o ânion do sal, do ácido. Nós temos um sal ácido que tem, perdão, nós temos um sal básico que tem a presença de um OH. Nós temos o sal ácido que tem a presença de dois, né, ou de uma molécula de hidrogênio. Detalhe no sal básico, pessoal. O sal básico ele vai ter duas cargas negativas, ó, OH menos e Cl menos. Então, duas cargas negativas. No sal ácido é o contrário, ele vai ter duas cargas positivas, H e Ag. No sal duplo, eu vou ter duas cargas. Esse aqui é um sal duplo ácido. Ele tem duas cargas positivas. E aqui eu tenho um sal duplo básico, duas cargas negativas. Então vamos associar corretamente de cima para baixo os itens a seguir. Então a gente tem aí o Na2B4O7 mais 10 águas de hidratação. Tá? Nós temos o MgOHCl, nós temos o NaKSO4 e o NaHCO3. Então a gente tem um sal básico, um sal duplo, um sal ácido e um sal hidratado. Bem, então vamos naquele que a gente já sabe qual que é a resposta. Esse aqui é um sal hidratado. Quantas águas de hidratação ele tem? 10. Olha aqui, ó. Na2B4O7 vezes 10 águas de hidratação. Beleza. Então, se esse aqui é o meu sal hidratado, vamos olhar quem é o meu sal ácido. Meu sal ácido é aquele que vai ter duas cargas negativas, né? Ou seja, esse aqui, ó, duas cargas negativas. O meu sal básico vai ser aquele que tem duas cargas positivas, ou seja, esse aqui. E o meu sal duplo é aquele que tem duas cargas. Ou seja, o gabarito fica sendo 1, 2, 3, 4. Sal hidratado, sal básico, sal duplo e um sal ácido. A nomenclatura de sais é bem tranquilo. Vai ser o nome do ânion mais o nome do cátion. Então vai ficar sendo assim, ó. O nome do ácido hídrico, oso, ico. O sufixo do sal vai ser eto, ito, oato. E o nome do cátion vai ser o mesmo da base. Então observa aqui, ó. Na, nós vamos ter o cloreto, porque o sufixo do ácido era hídrico, né? Ácido clorídrico.
Então, quando ele vai se tornar o sal, a gente chama ele de cloreto. E o nome do cátion? Qual é o nome do cátion? Na, de sódio. O AgNO2. O AgNO2 ele vai ser formado a partir da ação do ácido nítrico. Então vai ser o nitrito, porque ele é o ânion, é esse aqui, ó, NO2, né? Ácido nítrico. Então vai ser o nitrito de prata. E por último, nós vamos ter o FeCO3, que é o carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso, porque esse sal ele é proveniente do ácido carbônico. Então a gente tem um outro exemplo aí, ó, o CaOHCl, um sal duplo. Ele vai ser cloreto básico de cálcio. O AgH2PO4, eu chamo ele de fosfato de ácido de prata. O NaKSO4, sulfato de sódio e potássio. E o CaBrCl, cloreto de brometo de cálcio. E o CuSO4 vezes 5 águas de hidratação, ele vai ser chamado de sulfato de cobre 2, pentahidratado. Então a gente sai dos sais, agora a gente vai para os óxidos. Eu estou andando um pouquinho rápido, mas não se preocupem que eu vou voltar, né, dando uma explicada um pouco mais a fundo em cada um desses sais. Os óxidos, eles são formados, ele é todo composto binário que possui oxigênio como sendo o elemento mais eletronegativo, ou seja, aquele elemento que vai ter a tendência de atrair elétrons para si em uma ligação. Então a gente tem os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. O que são os óxidos moleculares? São aqueles que vai estar ligado, que o oxigênio vai estar ligado a apenas um átomo, né? Então a gente tem o SO3, o CO2, o N2O5, tá? E o óxido iônico vai ser todo aquele oxigênio ligado a um metal, tá? Então a gente tem a presença do Na2O, o CaO, o FeO3 ou o Al2O3. O óxido ele pode ser classificado em um óxido básico. Esse óxido básico ele vai reagir com água, formando uma base, ou ele pode reagir com um ácido, formando um sal e água. Tá? Então, observa aqui, ó, o óxido de cálcio mais água vai formar o hidróxido de cálcio, que é uma base. Agora, se o hidróxido de cálcio reagir com o ácido sulfúrico, ele vai levar à formação do sulfato de cálcio mais água. Sulfato de cálcio, lembrando que é um sal. Tá? Os óxidos ácidos ou anidros. Esses óxidos ácidos, eles podem reagir com água formando um ácido, então o SO3 em água vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ou eles podem reagir com uma base formando um sal e uma água. Então, ó, o SO3 mais o hidróxido de bário, eu vou ter a formação do... Aqui não é carbonato de... Não é sulfato de sódio, tá, pessoal? Aqui era sulfato de bário, carbonato de bário, perdão, e água, tá? Eu tenho que corrigir aqui. E os óxidos neutros ou indiferentes são aqueles óxidos que não reagem com água, não reagem com base ou com óxidos, tá? Os mais importantes é o monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. De nitrogênio, né? Então, D
nitrogênio. Os óxidos anfóteros são aqueles que podem se comportar ora como ácidos, ora como base. Então a gente tem aí o L2O3, o ZNO, o AS2O3. Os óxidos duplos ou mistos são aqueles óxidos que se comportam como se fossem formados por dois óxidos de um mesmo elemento. Então a gente tem aí o exemplo do Fe3O4, que ele é a junção do óxido de ferro mais o trióxido de ferro 2. Essa nomenclatura de óxidos eu deixo para falar para vocês na próxima aula, tá? Então, não se preocupem que na próxima aula eu vou vir aqui, vou conversar com vocês, né, voltando, fazendo alguns exercícios. Então, essa aula foi mesmo só para apresentar para vocês os sais, os óxidos e na nossa aula de segunda-feira não tem aula, né? Então, na nossa aula de quarta-feira, eu vou fazer alguns exercícios de sais e óxidos para a gente poder conversar e falo da nomenclatura desses sais e desses óxidos. Tá bom? Um forte abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!